Olá, segundo ano. Bom, vou passar para vocês então a correção e as explicações da correção da semana 3 do PET 2, tá? Que nós vamos falar sobre PGs, né, as progressões geométricas. Espero que todos estejam bem, né? Assistam o vídeo, façam as atividades, tá? Para a gente poder anotar a entrega de vocês. Lembrando que a entrega, né, que eu estou anotando é a entrega do formulário, tá? Quem estiver entregando o PET na escola, posteriormente eu vou à escola e vou, né, fazer a correção do PET e anotar, tudo bem? Então fiquem tranquilos que a sua atividade vai chegar para mim, tá? Vamos então às atividades. Então nós vamos, né, para a terceira semana, né, do formulário. Alguns modelos de rádio automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Então, a cada tentativa, ela gasta 30 segundos para digitar o código, e se por um acaso ela errar, ela tem que esperar 60 segundos para digitar o código novamente, tá? Então, se ela acertar a primeira tentativa, ela passa para a segunda, né? Acertou, passa para a terceira, até chegar na 4ª tentativa. No caso da digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. O tempo total em segundo gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a... Então, um problema de interpretação. Eu já anotei alguma coisa aqui para ficar tranquilo para a gente. Então, vamos lá. Então, a pessoa digitou, né? Tem tentativa e tem espera. Então, na primeira tentativa, essa pessoa gastou... Deixa eu anotar aqui, né? Vou pôr aqui. Então, essa pessoa gastou 30 segundos para digitar. Errou. Se ela errou, ela vai ter que esperar então 60 segundos para poder tentar de novo, ok? Aí foi lá para a segunda tentativa. Ela também vai gastar 30 segundos para digitar, mas ela errou. Se ela errou, diz o problema, que a nova espera é o dobro da anterior. Então, se na primeira ela esperou 60 segundos, aqui ela vai esperar 120 segundos, o dobro. Aí tá, fez, né, esperou, digitou corretamente, foi para a terceira tentativa. Na terceira tentativa, ela gastou 30 segundos para digitar o código. Errou. Então, o tempo de espera é o dobro do anterior. Se no anterior ela esperou 120, aqui ela vai esperar o dobro, 240. E foi para a 4ª tentativa para digitar o código. Demorou 30 segundos e aí acertou. Diz o problema que ela acerta na 4ª tentativa, certo? Então, agora, nós vamos descobrir o tempo total gasto para ela acessar esse sistema. Então, eu vou somar esses números. Então, eu vou somar aqui 30 mais 30 mais 30 mais 30. Então, 120 mais 60 mais 240 deu 300. 300 mais 120, 420, que somado com 120 dão 520 segundos. Então, esse foi o tempo em que a pessoa gastou para acessar o rádio, ok? Muito bem. Segunda pergunta. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. Então, aqui, ó, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1.
Então, aqui está vendo aqui no meio, né? 1, 2, 3, 4. Aqui, para a nossa esquerda, 1, 1. Para a nossa direita aqui, ó, os valores vão decrescendo. E aqui os valores vão aumentando, né? Que é 1, 2, 3, 2, 1. Ele percebeu que a soma dos números de cada linha tinha uma propriedade. E que por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhada por Ronaldo? Então, observa, gente, que na primeira linha, a soma é 1, né? Só tem ele. Na segunda linha, 1 mais 2 mais 1, 4. Na terceira linha, 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1, 9. Na quarta linha, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, 16. Então, ele quer aqui descobrir, né, qual é a soma da nona linha sem precisar fazer, completar esses números aí, correto? Então, vamos lá. Então, aqui na nossa segunda questão, então, vou anotar aqui o que nós acabamos descobrindo. Então, na primeira linha, a soma é 1. Na segunda linha, a soma é 4. Na terceira linha, a soma é 9. E na quarta linha, a soma é 16. Você conseguiu notar alguma particularidade entre esse número de linha e a resposta? Eu acho que você provavelmente possa ter percebido que o número da linha ao quadrado é igual à soma que foi feita ali do número de caixas. Então, aqui, ó, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Então, o segredo é pegar o número da linha e elevar ao quadrado para descobrir o número de caixas. Como eu quero o total de caixas, então, da nona linha, vou fazer 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. E essa é a nossa resposta, tá? 81. Ok? Tudo bem até aqui? Então, tá a sequência de caixas empilhada por Ronaldo, a soma, né, dessa nona linha, 81. 3. Fractal, do latim fractus, fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Então, 1. Comece com um triângulo equilátero, figura 1. Figura 2, aqui, construa, né, um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme ilustra a figura 2. Então, aqui, né, o lado desse triângulo está, né, no ponto médio, aqui na metade do lado do triângulo original. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3. Então, aqui, né, a mesma coisa, eu vou construir um triângulo, né, aqui nesse triângulo aqui de cima, né, usando os pontos médios desses 3 lados. Então, você pode notar o seguinte, né? Então, aqui, então, esse triângulo aqui, negro, né? Esse triângulo preto, eu desenhei um triângulo branco e está vendo que cada ponta dele, né, encosta no lado. De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é. Então, você percebeu que em cada posição dessa aqui do triângulo preto, eu desenho um novo triângulo branco, né, apoiando na metade do lado. Então, aqui, nesses triângulos aqui, também pequenos aqui, esses triângulos pretos, eu também vou desenhar triângulos brancos apoiados. Então, basta você encontrar uma figura
em que eu tenha um triângulo branco aqui, um triângulo branco, um triângulo branco, um branco, um branco, um branco, um branco, um branco, um branco, né? Se a gente for olhar, então, aqui, ó, a figura original está aqui, tá? E aqui os triângulos brancos, né, apoiados nas metades dos lados. Então, essa aqui é a resposta correta, opção 3. Essa era mais chatinha, né? Mas tem, também lá também, né, se a gente for olhar, nós temos a ideia de progressão geométrica. Por quê? Aqui, ó, aqui é um triângulo preto, aqui são 3 triângulos pretos e aqui são 9. 1, 3, 9, tá? Triplicando. Então, esse triângulo 3 aqui, essa opção 3, se você olhar e contar os triângulos pretos, vão dar 27, tá? 4. Considere essa sequência que corresponde a uma progressão geométrica. 3, 6, 12, 24. Qual a fórmula do termo geral dessa progressão? Então, vamos lá. Então, questão de número 4. Na questão de número 4, nós vamos fazer algumas anotações, né? Então, primeiro, o primeiro termo da progressão lá era 3. A razão, no caso a PG é a letra Q, é a divisão do segundo termo pelo primeiro, 6 dividido por 3, 2. Número de termos eu não tenho e nem o último, eu estou procurando o termo geral, tá? Então, a fórmula do termo geral da progressão geométrica é AN, que é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Substituindo os dados, A1 vale 3, vezes Q vale 2, N menos 1. Esse é o termo geral. Pronto, acabou. Essa é a resposta. 3 vezes 2 elevado a N menos 1. Ok? Prontinho, feito. Aqui, ó, 3 vezes 2 elevado a N menos 1. Opção 2 é a nossa resposta, tá? Essa era número 4. Número 5. O 10º termo da PG, 5, 10, 20 será. Então, vamos fazê-lo. Vamos lá. 5ª questão. Vocês desculpem o barulho, tá, gente? Se estiver sendo captado, né? Estou aqui em cima, né? Minha esposa está com os meus filhos e também de vez em quando ela tem que atender o trabalho dela, tá? Então, o primeiro termo vale 5. A razão da PG, o segundo termo dividido pelo primeiro, 10 dividido por 5, 2. O número de termos, eu quero o 10º termo, então N vale 10. Fórmula do termo geral, a N que é igual a 1, vezes Q elevado a N menos 1. Então, no lugar do N eu vou pôr 10. A1 vale 5, vezes Q vale 2, N 10 menos 1. A10 é igual a 5, vezes 2 elevado a 9. Então, 2 elevado a 9, 2 vezes 2, 9 vezes, né? 2 elevado a 9, 512. 5 vezes 512, 2.560. Essa, então, é a nossa resposta, ok? Muito bem, então. Vamos à próxima questão. Calcule o primeiro termo da PG em que A5 vale 64 e Q vale 2. Bom, vamos lá, então. Vamos primeiro, né, coletar os dados, sempre é importante, né, a gente coletar os dados do problema para poder atuar em cima dele, né? Então, vamos lá. 6ª questão. Disse para mim que o quinto termo, no caso, né, o A5, vale 64. Então, aqui eu tenho duas informações. Que o meu último termo é 64 e que essa PG tem 5 termos. Aqui, ó, no lugar do N aqui tem um 5, né? E esse aqui é o último termo. Eu estou procurando o primeiro termo e disse para mim que a razão vale 2. Vamos, então, usar a fórmula do termo geral. Opa!
erro aqui. Espera um pouquinho. De vez em quando tá dando problema aqui, tá? Vamos lá. Isso, agora deu certo. Então, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O último termo vale 64. A1 vale, não vale, né? Estou procurando. Q vale 2. N vale 5 menos 1. 5 menos 1, 4, né? Então, eu vou ter A1 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 16. Então, eu vou ter A1 vezes 16. Esse 16 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, A1 vai ser 64 dividido por 16, que vai dar 4. Então, a nossa resposta, o primeiro termo, então, vale 4. Ok? Muito bem. Vamos, então, para a sétima questão. Na sétima questão... Vamos lá, então, né? Nós paramos na sétima questão. Na sétima questão, calcule o 10º termo da PG de razão 3, cujo primeiro termo é 4. Então, nós vamos fazer a coleta de dados e proceder à resolução. Então, vamos lá. Então, na sétima questão, aqui, sétima questão, quero o 10º termo, então, N vale 10, cuja razão vale 3, e o primeiro termo vale 4. Então, vou lá para a fórmula do termo geral, A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, no lugar do N, eu vou pôr um 10. A1 vale 4, Q vale 3, 10 menos 1. Então, A10 é igual a 4, vezes 3 elevado a 9. 3 elevado a 9, né? Se você for lá e fizer a continha, né? É 3 vezes 3, 9 vezes, né? E depois você vai multiplicar esse valor por 4. Eu já fiz aqui direto, tá? Para não ter problema, tá? Então, 4 vezes 3 elevado a 9 vai dar 78.732. Para quem tiver dificuldade, gente, uma dica, indo lá na sua calculadora, porque a calculadora é para ser usada, ela nos auxilia, né? 3 elevado a 9 é 19.683, tá? Então, aqui, a gente fez 4 vezes 19.683, tá? Então, 78.732 é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão, a última. A última deste formulário. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, então na primeira pilha uma tábua, na segunda pilha 2 tábuas, na terceira pilha 4 tábuas, na quarta pilha 8 tábuas e assim vai. Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Vamos lá. Então, você primeiro percebeu, né, nessa oitava questão, né, tenho lá 1, 2, 4, 8. Eu tenho uma PG, porque aqui vai dobrando, tá, né, aumentando 2 vezes. Então, o primeiro termo, o A1, vale 1. A razão, 2 dividido por 1 dão 2, mas podia ser 4 dividido por 2 ou 8 dividido por 4. Isso não importa, né? É sempre um termo dividido pelo seu antecessor, tá? A razão 2, e eu quero quantas tábuas vai ter na 12ª pilha. Então, número de termos, 12. A n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1.
A12 no lugar do N12, A1 vale 1, Q vale 2, 12 menos 1. A12 é igual a 1 vezes 2 elevado a 11. Como um elemento neutro da multiplicação, eu não preciso repeti-lo, tá?